Fala galera, na aula de hoje de raciocínio lógico falaremos sobre negação e equivalências. Caso você ainda não tenha assistido nossas aulas anteriores, que eu já disponibilizei aqui no canal sobre raciocínio lógico, um link está aparecendo aí em cima na tela agora para vocês, é só clicar nesse link para ter acesso à playlist com todas as videoaulas que eu disponibilizei até o momento. Beleza? Caso você ainda também não seja inscrito no nosso canal, se inscreva aí por favor, deixa seu curtido aí no nosso vídeo e siga também a página lá no Instagram que é Professor Eduzler Ribeiro. Então vamos para a aula. Primeiramente, vamos iniciar com as negações. Bom, a gente pode negar proposições do tipo simples ou compostas, mas no vídeo aqui hoje eu vou tratar apenas das proposições compostas. E como que a gente deve começar para fazer essa negação? Uma das maneiras de se fazer é através da tabela verdade. Então, primeiro a gente tem que montar a tabela verdade das proposições e depois comparar as saídas. Comparar suas saídas. E na negação, a saída das proposições tem que ser opostas para ser uma negação. Vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo. Não P ou não Q é uma negação da proposição composta P e Q. Então a gente monta a tabela verdade disso aqui, vê a saída e compara com a saída da tabela verdade disso aqui. Então vamos lá. Montamos primeiro aqui do P e Q. Lembrando das aulas anteriores, essas duas colunas aqui para duas proposições, no caso a P e a Q, sempre vai ser dessa forma. E nossa saída para o conectivo E, no E, para ser verdade, tem que ser tudo verdade. Então, isso só acontece na primeira linha. Verdade, verdade, saiu verdade. Nas demais apareceu um falso, já gerou saída falsa. Tranquilo? Agora vamos montar o não P ou não Q. Novamente as duas colunas iguais aqui. A gente precisa do não P, então temos que negar o P, que é só inverter a coluna do P, onde era V vai virar F, e onde era F vai virar V, certo? E da mesma forma com o Q. Agora podemos fazer nossa saída, que é não P ou não Q. No ou, para ser verdadeiro, basta aparecer um verdadeiro. Primeira linha, não aparece nenhum verdadeiro, então saída falsa. Na segunda aparece, na terceira aparece e na quarta aparece. Então saídas todas verdadeiras. Se a gente comparar a saída das duas tabelas aqui, vamos ver que elas são exatamente opostas. Onde uma é V, a outra é F. Onde uma é F, a outra é V. Certo? Então, quando acontece isso, a gente sabe que estamos diante de uma negação. Uma está negando a outra, ou seja, são exatamente opostas. Bom, isso é um método de se fazer, por meio das tabelas verdades. Mas tem algumas negações que aparecem bastante em concursos aí. E se a gente conseguir guardar essa tabela aqui, que com o tempo, resolvendo diversos exercícios, vai ficar prático isso. Então vai ficar automático a gente fazer essas relações aí. E, em concurso, ganhar tempo é sempre muito importante, né? Mas em último caso, não lembrando essas relações aqui da tela, a gente pode recorrer para a resolução por meio da tabela verdade. E o que está aparecendo aí na tela para vocês? Vamos para a primeira linha aqui. Se a gente tem uma proposição composta com o conectivo ou, uma das maneiras de negar essa proposição é negando as duas, ou seja, não P e não Q, e substituir o ou pelo conectivo E. Então, sempre que aparecer essa relação aí, está sendo feita uma negação. Segunda linha, para negar proposição composta com o conectivo E. Há três maneiras aqui de fazer essa negação. Podemos negar as duas e substituir o conectivo E pelo ou. Podemos também manter a primeira, negar a segunda e substituir o conectivo pelo se então. Podemos inverter a ordem das proposições. A segunda eu não nego. E a primeira, que agora é segunda, eu nego, certo? Então, neguei o P, que era a minha primeira. Mantive o Q, mas inverti a ordem delas e substituí pelo conectivo se então.
Vamos para a terceira linha. Para negar o C, então, mantenho a primeira, nego a segunda e coloco um E no meio. Esse aparece bastante. Bastante mesmo. Tem diversas questões que aparece essa relação aqui, ó. Como que eu vou negar o ou exclusivo? Posso manter as duas proposições e substituir pelo bicondicional, que é o C e somente C. E da mesma forma, para eu negar o C e somente C, eu posso voltar com o ou exclusivo. Uma outra forma de negar o C e somente C, mantenho o conectivo, mantenho a primeira e nego a segunda. Ou eu posso também manter o conectivo, nego a primeira e mantenho a segunda. E uma última maneira aqui um pouquinho mais complexa é substituir pelo ou. E onde estava só o P aqui, eu vou colocar P e não Q. E onde estava só o Q aqui, eu vou colocar Q e não P. Então, como eu disse, parece um pouco complexo, meio complicado, mas com a prática vai ficando automático essas relações aí, mas também podemos recorrer para a tabela verdade. Bom, agora vamos para as equivalências. A mesma ideia aqui nas proposições compostas. O que deve ser feito inicialmente? Montar a sua tabela verdade de cada proposição e comparar. Na equivalência, elas têm que ser iguais. Para ser equivalente, elas devem ser iguais. Então vamos fazer um exemplo aí. P ou Q é equivalente à proposição C não P, então Q. Vamos montar as tabelas e comparar as suas saídas. Beleza, aí na tela as tabelas, novamente as colunas aqui iguaizinhas. E a saída do ou tem que aparecer um verdadeiro. Então, primeira linha, segunda linha e terceira linha. E a última, falsa. Tranquilo. Então, tivemos como saída V, 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 F. Agora, vamos fazer se não P, então Q. Precisamos negar o P, porque precisamos do não P. Então, negamos aqui o P. E agora podemos fazer o C não P, então Q. Esse, se a gente lembrar que o C, então, é o conectivo lá da Vera Fischer. Quando ele aparece, a saída é falsa. É o único momento em que a saída é falsa, certo? Nos demais é verdadeira. Então, vamos lá. É C não P, então Q. Então, a gente tem que olhar daqui para cá. Então, qual que é a nossa primeira linha? É F com V. E a saída é V, certo? Segunda linha é F com F. Nossa saída é V. Terceira linha é V com V. Nossa saída é V. Quarta linha é o V com F. É o Vera Fischer que deu saída falsa. E se a gente analisar as duas saídas, são exatamente iguais. Ou seja, é uma equivalência. E da mesma forma que acontece com as negações, aqui também tem aquelas que aparecem bastante, que vale a pena a gente tentar memorizar, que vai ser importante para ganhar tempo, que são essas que eu coloquei na tela. Com o conectivo C, então, o que eu posso fazer para encontrar uma equivalência? Nego as duas e inverto a ordem, certo? Era se P, então Q. O que eu fiz? Se não Q, então não P. Isso é uma equivalência. E uma outra equivalência para o C, então, é negar a primeira, mantenho a segunda e substituo o conectivo pelo ou. Tranquilo? Segunda linha aqui, uma equivalência para o ou. Nego a primeira, mantenho a segunda e substituo pelo C, então. E terceira linha, uma equivalência para o bicondicional. Nego as duas e mantenho o conectivo. Beleza? Então, esse aqui é um resuminho também de algumas equivalências que mais aparecem, mas da mesma forma que eu disse lá na negação. Se a gente não lembrar essas relações aqui, é só montar a tabela verdade. Vai demorar mais tempo, mas é um outro método de se fazer em último caso. Vamos fazer um exemplo aqui. Uma questão da CESP de 2014. Determine a negação da proposição. Lívia é estudiosa e Marcos decora. Bom, e aí estão as alternativas aqui na tela. O que a gente pode fazer? Pela tabela verdade ou lembrando a nossa tabelinha lá.
Mas um jeito bacana aqui de se fazer é transformar isso aqui pelas suas nomenclaturas ali, né? O que a gente pode chamar que Lívia é estudiosa? De P. Temos o conectivo E, Marcos decora, Q, certo? P e Q. Agora vamos fazer essa mesma coisa com as alternativas, beleza? Na A, Lívia é estudiosa, é o P. Conectivo ou, Marcos decora, é o Q. Tranquilo, vamos para B. Lívia não é estudiosa, então temos que fazer o não P. E, Marcos decora, Q. Tranquilo. Na alternativa C, Lívia não é estudiosa, ou Marcos decora, Tranquilo? Alternativa D, Lívia não é estudiosa, ou Marcos não decora, Alternativa E, Marcos não decora, então é não que. E Lívia é estudiosa, P. Beleza. Pela tabela verdade, a gente ia ter que montar a tabela disso daqui, depois ter que montar a tabela de todos esses daqui e ver qual deu exatamente o oposto. Mas se a gente lembrar da relaçãozinha nossa lá, ó, a tabela aqui na tela, ó, P e Q, que era o nosso exemplo aqui, certo? Ó, P e Q. Há 3 casos aqui, com o ou e com o se então. Nas nossas alternativas, só tem casos com o ou. Então, a única resposta possível aqui seria não P ou não Q. E onde que aparece o não P ou não Q? Vamos voltar para as anotações aqui que nós fizemos. Não P ou não Q. Na alternativa, ó, não P ou não Q. Na alternativa D, certo? Ó, não P ou, esquecemos de colocar aqui, ó, ou não Q, que é a única alternativa que bate com a nossa tabelinha ali. Não P ou não Q, as demais nenhuma batem. Então, nossa resposta, alternativa D. Certinho? Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham dúvidas, deixem aí nos comentários que eu sempre vou responder. Caso queiram também fazer aulas particulares diretamente comigo, presenciais ou à distância, é só entrar em contato pelo Instagram ou pelo meu e-mail que está aí na tela, professoreduzerribeiro@gmail.com. Obrigado por assistirem o vídeo. Em breve mais novidades aqui no canal. Se inscreva para não perder nada. Até a próxima. Valeu!